Aleluia. Saúdo mais uma vez os irmãos com a paz do Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias. Vamos ficar de pé. Aleluia. Abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Jesus, conforme escreveu Mateus, capítulo 24. Aleluia. Vamos ler os primeiros 14 versículos. E eu queria aproveitar agora, não vai chegar mais ninguém, esperei chegar todo mundo para poder pedir perdão para os irmãos de ontem, do nosso estudo. Toda hora travava, a gente levou mais de uma hora para conseguir conectar e toda hora parava. Alguém falava, não está travando, e no meu não travava, mas depois parou de mandar as mensagens. Mas nós vamos retornar na semana que vem, estudar a mesma carta, a carta de Esmirna, e em nome de Jesus vai dar tudo certo. E nós nos preparamos para isso, nós vamos fazer esse estudo. Eu tinha até perdido o raciocínio do que já tinha falado, de tão nervoso que a gente fica, né? Tudo degringolando, mas a vitória é nossa, em nome de Jesus. Nós vamos estudar a carta a Esmirna. Mas hoje nós estaremos aqui lendo Mateus, capítulo 24, a partir do primeiro versículo. Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos, para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhe disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a eles os seus discípulos, em particular, dizendo: dize-nos quando são estas coisas, quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerra e de rumores de guerras. Olhai, não vos assustei, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Neste tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Aleluia. Podem sentar. Tempos difíceis estamos vivendo, estamos atordoados, confundidos, amedrontados. Tem muita coisa acontecendo, o mundo virando de cabeça para baixo, mas nós temos que perseverar. Temos que perseverar, porque desde o princípio o Senhor falou assim: nós somos bem-aventurados. Bem-aventurados os que choram, bem-aventurados que têm fome, bem-aventurados que são perseguidos, bem-aventurados que são caluniados. Nós somos bem-aventurados. Estamos vendo tudo isso aqui acontecer, mas o Senhor falou: calma, ainda não é o fim. Ainda não é o fim. E esse capítulo 24 aqui, ele fala de várias etapas. O capítulo todo fala do Sermão do Monte, da grande tribulação,
fala da vinda do Filho do Homem, e a gente tem bastante coisa aqui, mas a gente está só no princípio das dores. O Senhor começa a mostrar, desde o capítulo 23, aquele povo ali, vivendo de forma dissoluta, andando, alguns desses sacerdotes que tinha ali, desses fariseus, desses escribas e fariseus, andavam buscando glórias para si mesmos, falsos mestres, falsos ensinadores, assentados na cadeira de Moisés, impondo julgos sobre as pessoas, que as pessoas, colocando um jugo sobre as costas das pessoas, e como diz a palavra, eles mesmos não moviam um dedo em relação a isso. E o Senhor vem lhes repreendendo. E quando eles começam a sair, o Senhor começa a sair do templo, os seus discípulos se aproximam dele e começam a mostrar a grandeza do templo. O templo para Jerusalém, naquela época, era o local da presença de Deus. Era o local onde o povo se reunia para encontrar-se com Deus, para cultuar ao Senhor, para entregar as suas ofertas. Então, para eles, o templo era tudo. Era aquela coisa grandiosa. E o templo era suntuoso. O templo de Jerusalém era imenso. Eu peguei até uma coisa na internet aqui que mostra a estrutura do templo. É uma coisa grandiosa. Era uma coisa que não tinha como a gente não vislumbrar aquilo e adorar a Deus. Porque era coisa grande. Ele era no alto do monte. Diz que eles abriram o topo do monte, fizeram uma planície de 300 metros quadrados. E ali eles construíram o templo. E aquilo chamava muita atenção, porque Jerusalém já era construído no alto do monte, e no monte mais alto, estava ali o templo de Jerusalém. E diz aqui que o fundo dessa planície encontrava-se com o templo. O fundo, aquela planície de 300 metros, e lá no fundo ele construíram o templo. E ele era de mármore recoberto com lâminas de ouro, e brilhava e refugia ao sol de tal maneira que era difícil contemplá-lo. Imagina você subir para o templo e você vendo aquela coisa maravilhosa lá em cima, e quando o sol batia, refletia naquelas lâminas de ouro, e isso ofuscava os olhos. O templo reluzia no meio de Jerusalém. Então aquilo chamava muita atenção. E os discípulos de Jesus, acostumados era com mar, com campo, não com aquele luxo inteiro. Então eles estavam ali maravilhados com aquilo, mostrando: olha o que nós fizemos para te adorar. E ali estavam aqueles homens que, os fariseus, eles andavam com um pedaço de pergaminho preso no braço, às vezes por dentro não sei o nome daquele negócio que bota na cabeça, turbante, escrito uns pedaços da Torá ali, da palavra de Deus, para mostrar santidade. Por isso o Senhor lhes repreendia. Porque andar carregando a palavra nas mãos é muito fácil. Mas não é isso que o Senhor quer. Não é isso que o Senhor quer. E templo feito por mãos de homem, a Bíblia já diz que o Senhor não habita nele. Pode ser suntuoso do jeito que for, pode ser grande, pode ser tremendo. Tem até um louvor que fala sobre isso, A casa pode ser um palacete, mas se não tiver a essência do amor, se não tiver Jesus, se o Senhor não estiver nele, não adianta para nada. Só engrandece os olhos de quem vê, mas não transforma a vida de quem realmente está ali buscando a face do Senhor. Então a gente tem que olhar para o Deus do templo e não para o templo de Deus. Nesse tempo de pandemia, a gente tem vivido isso, onde nós estamos mais agora olhando, porque a gente também era assim.
a gente também vivia assim, numa rotina de vir à igreja, numa rotina de vir ao culto, sem uma essência de adoração. Era assim que a gente vinha para o culto. Eu sei que muitas pessoas não estavam assim, né? Mas no geral era isso que estava acontecendo. Quanto tempo a gente não vê acontecer milagres em nosso tempo, no meio do povo de Deus? Quanto tempo a gente não vê realmente a grandeza de Deus sendo revelada no meio do povo de Deus? E como isso, nesse intervalo de tempo, desses 2 meses e um pouquinho que a gente está vivendo, como isso tem modificado? Como essa necessidade de estar aqui, adorando ao Senhor, congregando junto com os irmãos, como isso tem mudado? Como isso tem despertado em nós essa essência de adoração? A gente chega aqui sem se incomodar com quem a gente vai encontrar. Porque a gente sabe que cada um tem a sua limitação. Hoje, por exemplo, o nosso pastor me mandou um recado dizendo que por ele, desde domingo, na escola dominical a gente já viu, estava com a rinite, a sinusite atacada. Falou: irmão Cândido, eu quero precaver de a igreja, né? Me ver assim, com coriza, com resfriado, e trazer constrangimento para a igreja. Eu vou ficar em casa. Falei: pode ficar, pastor. Aliás, deve ficar. Está com algum sintoma gripal? Fica em casa. Está com uma glicose descompensada? Aí ele falou da irmã Eunice. Eu falei: a irmã Eunice não pode nem vir aqui. Ela tem que ficar confinada em casa. Ela é do grupo de risco. Isso a gente entende. Então a gente vem aqui agora para encontrar Deus. A gente sabe quem a gente não vai encontrar. A gente não sabe quem a gente vai encontrar. A gente sabe quem a gente não vai encontrar. A gente não vai encontrar a irmã Eunice, a gente não vai encontrar a irmã Amélia, a gente não vai encontrar esses irmãos que a gente já sabe que tem problema. E realmente tem que viver isso. Mas nós sabemos quem nós vamos encontrar aqui. Nós vamos encontrar o Deus do templo. Nós vamos encontrar o Deus da igreja. Nós vamos encontrar o nosso Deus. Então nós vamos vindo para a igreja nesses últimos dias com um desejo crescente no nosso coração tão grande que a gente já fica ansioso de chegar nesse momento, porque a gente tem necessidade de Deus. E quando eles estavam saindo dali, diz que os pórticos do templo, eles eram sustentados por colunas de uma única peça de mármore. Tinha uma coluna de mármore de cada lado, que era uma tora de mármore cortado em forma de coluna. Não era uma coluna de concreto que a gente vai botando um pedacinho de mármore para ficar bonito, não. Era uma única peça de mármore que sustentava cada pórtico. Então tinha 2 colunas, são 12 portas, 24 colunas de mármore. Tão grande que precisava 3 homens de estatura grande, com os braços encostando as pontas um no outro, para poder abraçar toda a coluna. E isso chamou a atenção do povo. Então, depois de Jesus repreender, saindo de lá, o discípulo fala: Senhor, contempla esse templo. É o nosso templo, onde nós servimos ao Senhor. Estavam ali voltando isso para o templo. E o Senhor quis mostrar para ele que aquilo lá para Deus é nada. E o Senhor falou assim: ó, vê isso tudo. Chegará o dia que não restará pedra sobre pedra. Porque o que eu tenho preparado lá na glória é muito maior do que isso. Não se dá para comparar. O que o Senhor tem preparado para nós lá na glória é muito maior do que o templo de Jerusalém. É muito maior do que o templo forrado todo de ouro. É muito maior do que nas ruas serão de ouro. As ruas serão de ouro. Nós vamos andar por ruas de ouro. As portas das casas que Deus tem preparado para nós, diz a Bíblia que as portas são de pérola. Os muros são de jaspe. Aleluia. De uma beleza tal que não tem como descrever isso. Quem consegue descrever uma porta
de pérolas. Não diz nem que é de pérolas, é pérola. É uma pérola que é a entrada da casa. Olha o tamanho dessa pérola. Então não tem como mensurar o valor disso. E o Senhor fala assim, ó, em 3 dias, aleluia, isso aí dá poder, dá autoridade. Quem está aí, quem está vivendo dissolutamente, enganando o meu povo, mas não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derribada, porque o poder de Deus é muito maior do que isso. Aqui está quem tem mais autoridade do que qualquer rabino desses que está aí dentro, do que qualquer fariseu, saduceu, escriba que está aí, que são donos sentados na cadeira de Moisés, mas que está enganando o povo, que não vive o que prega. Isso traz um despertamento para nós. Nós temos que vir aqui pelo Deus que está aqui, para a gente ver os nossos irmãos e congregarmos com eles, para olharmos a cada um e entendermos que todos nós estamos vindo aqui entregar a nossa oferta, que o Senhor vai recolher da mão de cada um, porque é Ele que tem passeado no meio da igreja, Ele tem contemplado a cada um. Aleluia. E diz assim: quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se deles os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E eles saíram, e já estando assentados no Monte das Oliveiras, chegaram ao Senhor em particular. E eles fazem uma pergunta para o Senhor. Na realidade aqui tem 3 perguntas. Ele pergunta: dize-nos, quando serão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Eles entenderam que para derrubar aquele templo já era o fim do mundo. Eles não tinham entendido o que o Senhor estava falando para eles. Eles entenderam que aquele templo, para ser derrubado, é porque o fim do mundo tinha chegado. E eles perguntam para o Senhor, e o Senhor responde para eles de acordo com o entendimento para que eles entendam o que o Senhor está falando. E eles perguntam tudo isso: qual o sinal da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Não fique preocupado com essas coisas. A gente não tem que ficar pensando que isso é sinal da vinda do Senhor, aquilo é sinal da vinda do Senhor, eu tenho que me preparar agora porque está a vinda do Senhor, estar às portas, porque o Senhor ele pode vir para nós a qualquer momento. O Senhor pode vir para nós individualmente. Então essa preocupação de calcular quando é que o Senhor virá, isso não cabe a nós, isso não está em nós. Nós estamos vendo os sinais dos tempos, estamos vendo os sinais do tempo, mas estamos preparados agora, ou estamos esperando acirrar mais essa perseguição, ou estamos esperando mais pestes, ou estamos esperando mais coisas, esperando para começar a nos consertarmos. Quem sabe se não é essa peste que vai nos levar? Quem sabe se não é agora que o Senhor vai nos levar, independente de corona? Como o irmão Enes falou, ele não precisa do corona para matar ninguém, não. Ele faz assim, ó, já era. Tira o fôlego, seca-se, morre. Então a gente tem que estar preparados. Preparados, buscando na Escritura, não saber quando o Senhor virá, mas buscando nas Escrituras fortalecer a nossa vida espiritual. Nós precisamos estar edificados, nós precisamos estar mais fortalecidos do que aquele templo de Jerusalém, porque depois que o Senhor falou isso, no ano 70 ele foi destruído, e não chegou o fim do mundo. Não chegou o fim do mundo, ele foi destruído no ano 70, e já se passaram quase 2000 anos depois disso, e não chegou o fim do mundo. Mas quantos? Para quantos o Senhor já veio? Para quantos? Nós temos que estar preparados para isso, para o dia que o Senhor vier nos buscar.
buscar. Independente de ele vir buscar a igreja, ele tem que buscar a cada um de nós. Cada um de nós individualmente tem que se preparar para encontrar com o Senhor. Cada um de nós tem que estar preparado, não preocupado com o dia que o Senhor vai vir, mas preocupado com hoje, com agora, com esse instante. A minha vida está no altar do Senhor. Eu sei no edifício do Senhor, onde Ele possa habitar. Eu posso estar mais estruturado do que o templo de Jerusalém, que diz que a pedra de esquina tinha mais de 7 metros de comprimento. Acho que 2 metros de largura, assim, de altura, não sei quantos de largura, e de comprimento, assim, tinha mais de 7 metros, para ir construindo em cima dela, as esquinas do templo. Nós precisamos estar mais estruturados do que isso, porque quem é a nossa pedra de esquina é Cristo. Quem é a nossa pedra de esquina é Cristo, e dele a gente tem que estar arraigado, firmado, fincado o nosso pé nele. É na presença de Deus que nós temos que estar, é a presença de Deus que nós temos que buscar, é a presença do Senhor que vai nos fazer chegar ao dia de encontrarmos o Senhor na glória. É a presença de Deus, é buscar a face de Deus, é nos humilharmos diante de Deus, é transformar a nossa vida de acordo com a vontade de Deus. É isso que vai nos fazer enxergar o Senhor quando chegarmos na glória. É uma questão de definição. Definir prioridades. O Senhor tem nos chamado a isso nesse tempo, a definirmos qual é a nossa prioridade. O que importa para nós? O que importa para mim? É ser aquele que conhece a letra e anda com ela debaixo do braço, para lá e para cá, para mostrar, ó, eu sei. Sabe onde está escrito isso? Eu sei. Sabe isso? Eu sei. Não é isso que Deus quer. Deus não quer que a gente decore a palavra, mas que a gente guarde no coração. É guardar a palavra no coração para não pecar, para não errar. Decorar, eu não sei de cor, um bocado de coisa. Às vezes quando falo assim, eu fico assim, acho que não é isso não. Aí vou lá, começa a procurar. Agora tem um aplicativo no celular, né? Bota a palavra no celular, procura, 2 minutinhos eu acho. Aí vejo, não, tá certo, então não é isso, não é esse contexto. Aí começa a ler, mas é viver isso, é interiorizar a palavra, não é decorar a palavra, porque os nossos professores na nossa escola já diziam que se a gente decora, a gente esquece. Agora, se a gente aprende, a gente não esquece mais. Então a gente tem que aprender a guardar a palavra. É isso que o Senhor quer de cada um de nós. O Senhor quer que nós estejamos firmes na presença dEle. Ele quer que nós estejamos alicerçados. Aleluia. Tem um arqueólogo que diz que aquele templo, aquela parede lá do Muro das Lamentações, ela para baixo da terra tem mais de 3 metros de comprimento. Ela está ali firme, sustentada. O Senhor quer que a gente esteja mais do que isso. Que a gente desça, e desça, e desça, e desça, e desça. Que aí Ele aparece. Que a gente se humilhar aos pés do Senhor. Estar firmado, fincado. Crescer a nossa raiz, como as irmãs cantaram. Quanto mais perseguido, mais a minha raiz cresceu. Quanto mais caluniado, mais a minha raiz cresceu. Temos que estar fincados mesmo, firmados nessa voz. Temos que ter o Senhor como nossa pedra de esquina. E em cima dele nós vamos construindo o nosso edifício. Aleluia. Porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou em Cristo, e enganarão a muitos. Que a gente já tem falado aqui. Porque falam bem, falam da palavra como se fosse aquela pura verdade. E a gente só ouve e não examina. A gente não faz como os crentes de Bereia. Então a gente tem que se posicionar contra isso. Ouvimos alguém falar alguma coisa? Anota. Toma nota.
Procura saber. Porque eu não gosto de pregação por conta disso. Eu não gosto de pregação, não. Eu gosto de ouvir a pregação. Eu não gosto de eu estar aqui pregando. Por conta disso, porque o que você fala aqui não tem contestação de lá para cá. E de repente, eu não sei o que a pessoa está interpretando do que eu estou falando. Agora, quando a gente está num estudo, a gente vai, discute e acaba chegando num consenso. Aí, esse aqui a gente tem que trazer, ó. Eu tenho um monte de caderninho aqui dentro do meu coisa, tudo anotado, cheio de anotações. Cada um que fala, eu vou e anoto. Falou comigo, ou então me incomodou aquela palavra, eu anoto e vou pesquisar. Porque eu não quero ser enganado. Porque eu quero conhecer a verdade do Evangelho. Porque eu quero ser um templo firmado. Eu quero ser, naquele grande dia, coluna. Eu quero receber a minha coroa. Porque eu quero contemplar a face do meu Deus. Então eu não quero viver enganado. Eu quero viver para a santificação. Eu quero ser separado para Deus. Eu quero estar aqui à disposição do Senhor para que Ele cumpra em mim o que Ele quer fazer. Aleluia. Não gosto de estar aqui ministrando a palavra não, mas o pastor me chamou hoje. Falou, irmão, hoje não vou poder. Eu falei, fica tranquilo, pastor. Tremendo. Quando a Regina chegou, eu estava lá com Bíblia, caderno, livro, computador, celular, igual doido, todo descabelado, todo desesperado. Falou, Regina, eu vou ter que pregar hoje, que não vou falar para a igreja. Mas eu vim, porque eu quero falar para o Senhor, Senhor, eis-me aqui. Senhor, eu sei que Tu me purificou. Senhor, eu sei que Tu está sentado no trono, e que Tu veio, e Tu me olhou, e Tu me amou, e Tu me purificou. A brasa, a tenaz veio na mão do arcanjo lá, do serafim, e me tocou, e eu fui purificado do meu pecado, eu fui transformado, e agora, depois de contemplar a Tua glória, Senhor, eu só tenho uma coisa para Te dizer: eis-me aqui, Senhor. A única coisa que eu posso dizer para Deus é: eis-me aqui. O que Ele me pediu para fazer, eu vou fazer. O que tiver na minha mão para fazer, eu vou fazer. Porque eu vi a face de Deus. Eu consegui ver isso quando eu aceitei a Jesus Cristo. Quando eu aceitei a transformação que Ele quis fazer na minha vida. Quem era eu? Era um homem terrível. Terrível, brigão a vida inteira. Não era briga de mão não, mas tinha a língua afiada que ninguém me segurava. Eu estava de humilhar os outros com palavras, e nunca falei palavrão não. Mas o Senhor foi me moldando, o Senhor foi me transformando. Eu fui permitindo a transformação de Deus. Ainda tenho as minhas falhas, de vez em quando eu... Mas eu só vou ser perfeito no dia que o Senhor me transformar. Esse corpo corruptível se transformar num corpo incorruptível. Aí eu não vou ter mais erro. O dia que o Senhor me chamar, Cândido, venha, eu vou correndo. Estou correndo, não que eu vou cair, né? Pá. Quando ele falar, venha, pá. Não tem jeito. Mas eu quero estar lá. Eu almejo encontrar o meu Deus. Eu almejo ser realmente um instrumento de Deus. Eu quero falar para as pessoas, onde eu estiver, que eu tenho um Deus e que está acima de todas essas situações que estão aí. Porque eu tenho visto no meu trabalho, na minha família, crentes desesperados. Crentes que estão achando que realmente já chegou o fim. E muitos deles, pior ainda, que acham que chegou o fim, estão desesperados e não conseguem sair em busca de Deus. Porque o medo, o pavor, ele paralisa. Então, se a gente estiver ali, tranquilo, temeroso, mas tranquilo, confiante, com medo, mas confiante, porque coragem não é falta de medo não. Coragem é você enfrentar apesar do medo, é você agir apesar do medo. Então a gente tem que viver dessa forma, edificando as nossas vidas. Ouvireis de guerra, de rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Só vai chegar o fim ou quando o Senhor vier buscar a cada um de nós, ou quando Ele vier buscar todos nós. Aí vai ser o fim. Aliás, vai ser o começo.
Aleluia. Aí que é o começo da glória. Se aqui, como diz o pastor, nesse ensaio já é bom do jeito que a gente tem vivido, aleluia, imagine quando a gente chegar lá. Se esse ensaio já tem sido maravilhoso. Porque ultimamente tem sido glória. Irmãos, estar aqui na presença de Deus, congregando com os irmãos, tem sido diferente. Os irmãos que estão aqui todo dia têm visto como a gente tem sentido mais a presença. Mas a gente tem sentido mais a presença porque a gente tem buscado mais a presença. A gente não está olhando para nada, a gente só quer glorificar e adorar e dizer: Senhor, muito obrigado. Senhor, muito obrigado. Mais um dia, Senhor. Um dia de guerra, um dia de luta, um dia de batalha, de peleja, mas eu venci e consegui chegar até aqui para encontrar contigo e ouvir a tua voz. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, é um muito obrigado que tem sido do muito obrigado. Não é aquele muito obrigado superficial, não. Nós não estamos mais andando como na visão de Ezequiel, só com a água até os artelhos, só até os dedos dos pés, não, só molhando a ponta dos pés, não. Nós já estamos mergulhando. Nós estamos mergulhando. Mas o Senhor quer que a gente vá mais profundo. Mais profundo. Mais profundo, porque coisas maiores ainda Ele quer fazer. Mas tem dependido de nós. Nós não estamos mais acostumados a dar vazão ao Espírito Santo de Deus. Então essa coisa está começando assim, ó, aos pouquinhos. Mas quando a gente estiver mesmo na posição que Deus quer, dando lugar para o Espírito, como isso vai fluir de coisas tremendas, porque é necessário que isso aconteça. A gente não pode ficar olhando guerras, rumores de guerra, noticiário daqui, noticiário dali, e isso muitas das vezes toma o lugar da palavra de Deus. Muitas das vezes a gente está em casa assistindo o noticiário que temos que assistir. Não estou dizendo que a gente está assistindo, não. Nós temos que saber o que está acontecendo. Nós temos que saber como é que está o corona, se já acharam a vacina, quantos infectados, quantos já morreram. Mas nós temos que nos pararmos para ouvir o nosso Deus falar na palavra. Fala: Senhor, o que está acontecendo? Senhor, me ajuda. Senhor, me socorre. Senhor, eu estou aqui. Ai, querido, eu estou buscando um tempo para buscar a tua face. Se eu estou com tempo, não estou tendo aula, eu vou buscar a tua face. Eu não tenho que ficar escutando de guerra, rumores de guerra, de nada disso, porque isso vai vir. A palavra já me diz isso. Eu já estou ciente que isso vai acontecer. Então eu tenho que descansar no Senhor e buscar a tua face. É isso que eu tenho que fazer. É descansar no Senhor. Eu vou ouvir que vai ter rumores de guerra, que vai ter guerra, vai ter nação contra nação, reino contra reino, porque o mundo, ele é ganancioso, ele quer mais e mais. Quem mais tem, quanto mais tem, mais quer. Que é assim. Ele não se importa se é homem ou se é mulher, se é criança, se é velho, ou se é bebê de colo. Se tiver que passar por cima e matar meia dúzia para poder ganhar alguma coisa lá na frente, eles vão fazer. Mas nós temos que ir na contramão disso. Não se importar para isso e ganhar essas pessoas, tirar essa pessoa de frente do rolo compressor do mundo que está vindo, achatando todo mundo. Nós é que temos essa função de tirarmos essa pessoa da mira do tira lá, que está querendo matar todos. Como é que a gente faz isso? Pregando o Evangelho. Aí vamos ser odiados. Vamos ser odiados. Eu estava falando para a Regina, a médica estava lá na sala falando com outro médico, e ela falou assim: eu odeio esses bolsominions, para mim eles têm que morrer. Peraí, quando está falando de política, não está falando nada comigo. Que eu não adoro bolsominion, adoro Jesus Cristo. Não pode falar do meu Jesus Cristo, aí a gente vai pegar feio. Vier falar de evangelho, de qualquer coisa relacionada à minha fé, e a gente briga. Falando de Bolsonaro, falo, nem discuto política com ninguém. Eu fico atento, estou olhando, estou vendo, estou ouvindo, procuro. Vejo de um repórter de uma noticiário, vejo de outro noticiário, procuro na internet, mas tenho que separar o meu tempo para estudar a palavra. Que isso aí tudo vai passar. Céus e terras passarão. Essa palavra do Senhor é essa que permanece para sempre. Aleluia, é essa. Então é essa que eu tenho que gastar meu tempo para estar aprendendo. É nessa que eu tenho que estar firmado. É nessa palavra que eu tenho que estar
vidrado nela 24 horas por dia. Aleluia. Eu não consigo andar com elas 24 horas por dia aqui, mas aqui sim. Como eu já falei, às vezes de manhã acordo, tem lá uma mensagem do aplicativo da Bíblia, eu leio aquele versículo, medito sobre ele, depois eu leio mais alguma outra coisa, vejo o que eu tenho de assunto para estudar, e vou lendo. Vou aprendendo, conhecendo e prosseguindo em conhecer. E cada dia que você lê, às vezes será um versículo no dia, no outro dia você volta no mesmo versículo e está falando outra coisa. Fala, quem passou por que te fez, peguei e corrigiu o que estava escrito aqui. Essa é a palavra de Deus, ela é viva. Ela é viva. E ela não volta vazia, sem antes fazer o que lhe apraz. Por isso que é interessante. Você escuta uma mensagem de um dia, no mesmo versículo. A gente vê isso em congresso. Congresso às vezes é 3, 4 dias, é o mesmo versículo, mas cada dia é uma palavra diferente. É uma revelação de Deus diferente. Porque a cada dia basta o seu mal, no outro dia é outro. Porque Deus sabe o que a gente precisa. Deus sabe o que a gente necessita. A gente precisa estar buscando no Senhor mesmo, estar alicerçado com o Senhor. Ouvireis de guerra, de rumores de guerra, olhai e não vos assusteis. Isso é uma recomendação bastante importante. Escute, busque saber o que está acontecendo no mundo, mas não se assuste. Tudo isso vai acontecer. Tudo isso vai acontecer. Nós não podemos perder o tino. A gente não pode perder a esperança. Senão a gente se desespera. Se desesperar, está sem esperança. Porque é misto que isso tudo aconteça, mas não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Fomes, pestes, terremotos, sempre aconteceram. A gente vê as 10 pragas lá do Egito, já acontecia tudo isso. Mas agora está se acirrando as coisas. Está se intensificando as coisas. E quanto mais chega o próximo daquele grande dia, quando chega aquele dia, vai se aproximando, mais essas coisas vão se aproximando e vão intensificando cada vez mais. A gente tem que estar ciente disso. Vai chegar ao ponto de ficar insuportável. Mas nós somos igreja do Senhor. Contra a igreja do Senhor, as portas do inferno não prevalecem. As portas do inferno não podem nos fazer parar. Pode vir guerra, pode vir fome, pode vir peste, pode vir aflições, perseguições, mas a gente tem que continuar avançando. Eles é que tem que sair da nossa frente, porque a gente vai avançar. A gente não vai ceder, a gente não vai parar, a gente não vai fechar portas. Que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Isso é promessa de Deus. Então, se eu sou igreja, eu vou continuar caminhando. Eu não vou parar diante de situação nenhuma. Eu não vou voltar atrás. Eu sou igreja, eu vou, porque eu tenho um alvo. Eu tenho um alvo. Eu quero atingir a imagem de Cristo. Eu quero ir crescendo de glória em glória até ser dia perfeito. Eu quero alcançar aquele grande dia de quando a trombeta soar, eu poder ouvir e sentir o meu corpo ser transformado. Para encontrar com o Senhor nos ares. Ou estando morto, ou estando vivo, eu vou encontrar o Senhor nos ares. Eu tenho que lutar por isso. Eu tenho que me edificar por isso. Eu tenho que me posicionar por isso. Eu não posso andar na correnteza do mundo, não. Eu não posso soltar o cabo da nau na mão do mundo. Eu solto o cabo da nau porque o comandante está no meu barco. Não sou eu que tenho que guiar. É ele que está tomando os remos ali e está remando e direcionando para onde que ele quer. Por isso eu solto o cabo. Por isso eu vou lá e ó, está presa aqui, a correnteza está aqui, eu solto. Porque eu sei quem está guiando. É isso que eu tenho que fazer. Aleluia. Mas todas essas coisas são os princípios das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão, e serão odiados de toda a gente por causa do meu nome. A gente achava que a gente não ia viver isso aqui no Brasil, né?
Porque esse ódio, essa afronta, era continuído. A gente vivia na nossa zona de conforto, víamos para a igreja, voltávamos. Está na Constituição, causa pétrea. Causa pétrea, não pode ser removida. Mas a gente tem permitido remover. A gente não tem tido coragem de botar o rosto para bater. A gente não tem tido coragem de ser afrontado. A gente não tem tido coragem, como a gente estava estudando no livro de Hermina, de fazer como Policarpo, que diz: você quer me ameaçar com fogueira, que você vai acender e daqui a 1 hora já apagou? E não está preocupado com a tua alma que vai arder continuamente no inferno, para toda a eternidade, um fogo que você apaga? O que você está fazendo que não já acendeu a fogueira e não me botou lá dentro? Mais ou menos foi isso que ele quis dizer. E o procônsul lá insistindo com ele, e ele falou assim: 86 anos eu servi o meu Senhor, e ele nunca me faltou. Não vai ser agora que eu vou blasfemar o rei que me salvou. Então a gente tem que ter isso em mente. Vai chegar o dia que a gente vai ter que ser cristão de verdade. Vai chegar o dia que a perseguição, como o nosso pastor falou assim, muitos crentes desta igreja, em breve, serão agredidos na rua, porque a gente está fazendo a obra de Deus. Dessa igreja não é só dessa aqui não. Essa igreja desse tempo, dessa geração. Muitos crentes vão ser afrontados na rua. Vão ser espancados. Isso está chegando a nós. As afrontas estão vindo. E nós temos que estar alicerçados, preparados. Nós temos que estar ali conversando com Deus, buscando entender do Senhor, buscando força nele, buscando estar realmente, dizer para ele: a minha alma te ama, Senhor. Tu és o meu refúgio na aflição. Que a minha alma te ama. Eu quero te servir, mesmo que eu venha padecer, Senhor. Eu quero ser igual Estevão, que é apedrejado, olha para o céu e vê o céu aberto, e vê o Senhor ao lado do Pai, de pé para receber. Porque a minha alma te ama. Eu quero ser como todos os mártires, porque a gente não quer sofrer. A gente quer um evangelho de facilidade. E evangelho não é facilidade, pelo contrário. Evangelho é guerra, é luta, é batalha, é realmente você querer entregar a sua vida por amor a Cristo. Porque Ele já entregou a dele por amor a nós. Ele já fez isso. E agora a gente reconhecendo esse sacrifício dele, por que eu vou negar? Por que eu vou negar a Cristo? Se o que Ele tem me preparado para mim, a promessa dele é maior do que eu posso imaginar. Nunca passou pela minha cabeça o que possa ser o que Ele tem preparado para lá. Nunca subiu ao coração do homem. Olho nenhum nunca viu a grandeza da glória que está preparado para nós. Então não temos por que temer, temos que confiar. Aleluia. Muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muito. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Isso é terrível, porque como estamos numa zona de conforto, a gente está se esfriando, porque está escrito: com o crescer da iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Eu não tenho que me conformar com isso. Está dizendo que isso de muitos vai esfriar. Mas por que tem que ser o meu que tem que esfriar? É o de muitos. O amor de muitos vai se esfriar? Vão. Mas não o meu. O meu não. O meu amor tem que se incendiar cada vez mais. Eu tenho que reconhecer em Cristo o Senhor e Salvador da minha vida e desejar ir até a última gota do meu sangue, sem negar o seu nome. Eu não tenho que ficar com
com medo de ser afrontado, eu não tenho que ficar com medo de nada disso, do mal que está crescendo, porque o que cresce no mundo se não é o mal? O mundo jaz no maligno, mas o meu amor não. Cada um individualmente tem que se posicionar assim. O amor de muitos se esfriará, menos o meu. Pode todo mundo à minha volta falar: não, vamos dar um jeitinho aqui, não é bem desse jeito. Se a gente fingir que a gente não está adorando a Cristo, se a gente fingir que a gente não está fazendo dessa forma, a gente não vai ser percebido. Não tem que fingir, porque eu já circundei o meu coração. Meu coração já está circuncidado, a capa dele já foi arrancada. E quando você tira a capa, que está à mostra, fica mais vidente ainda, mais patente aos olhos. Então, se eu já circundei o meu coração, eu tenho que brilhar a luz de Cristo. Eu tenho que ser como o templo de Jerusalém, que o seu exterior, as paredes de mármore que ficavam por fora, eram cobertas de ouro. E o sol, quando batia, refletia e ofuscava quem estava olhando. Então o meu templo já foi revestido de ouro, porque habita nele o Rei dos Reis. Ele já foi revestido. Então a luz de Cristo bate em mim e reflete para fora. Como é que eu vou esconder uma candeia? Eu tenho que botar no veladouro, no ponto mais alto da casa, para que ela brilhe e ilumine todo o ambiente. Então, onde nós chegamos, nós temos que resplandecer a luz de Cristo que está em nós. Tem que ser dessa forma. Eu tenho que brilhar e brilhar e brilhar. Crescer de glória em glória até ser dia perfeito. É essa forma que nós temos que viver. Não deixar que o amor se esfrie por conta da iniquidade que está no mundo. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, salvação vem de aflição. Tem o pessoal que fala assim: quem não vem pelo amor, vem pela dor. Não necessariamente nesse sentido. Nós temos o livre-arbítrio. Se a gente reconhecer a Deus, ou no amor, ou na dor, nós nos dobramos diante dele. Agora, se a gente não tem o Espírito Santo, como a gente já estudou aqui na escola dominical, o mesmo sol que derrete a cera é o mesmo sol que endurece o barro. Então é a presença do Espírito Santo de Deus, é deixar fluir o Espírito Santo de Deus, que vai fazer com que eu me convença do pecado, da justiça e do juízo. Aí eu alcanço salvação, porque eu vou perseverar, eu vou me agarrar a isso, eu vou ser instrumento do Espírito Santo de Deus e eu vou perseverar até o fim, porque é nele que eu vou encontrar refúgio. E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a toda a gente. Então virá o fim. O fim virá quando a gente estiver preparado. E isso, quem sabe, é o Senhor. Não cabe a mim. Cabe a mim é pregar o Evangelho, ou com palavras, ou com atitudes. Mas pregar o Evangelho, não se dobrar diante da iniquidade que está no mundo. Amém? Amém. Glória a Deus.